Boa tarde a todos. Dia 6 de abril de 2020, mais uma vez reunidos aqui na Câmara Municipal de Vereadores, querido presidente Mário Rogério Rossi, a nossa presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas, a nossa Rosângela Spiazzi Truilha, presidente Ari Fábio Vendrusso, da Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim, nosso querido José Gelson Miola, presidente do Cindy Lojas. Foi dito, e à medida que avançam os decretos e o entendimento daqueles que fazem a saúde no Estado e no país, nós também adaptamos os nossos decretos. Hoje, em reunião do Comitê Covid-19, aqui de Erechim, e não cabe não ressaltar a primazia, foi um dos primeiros do Estado e do país, levado esse tema pelo vereador Mário Rogério Rossi, foi discutido e foi autorizado, e por isso estamos alterando o decreto. Passam a funcionar os salões de beleza em Erechim com as restrições deste decreto e do decreto 55.154 do governo do Estado. Aquele decreto que nas primeiras 12 horas teve 4 edições. Esperamos que devagarinho tudo retorne aos seus lugares, mas os salões de beleza, a partir de agora, estão liberados para que, dentro das normas de segurança e isolamento, possam atender as pessoas que deles necessitam. Também ouvido o Comitê Covid-19, foi-nos autorizado e vamos fazer, e vamos liberar a comercialização de doces e chocolates exclusivamente para a Páscoa. Como privar as empresas e os habitantes de Erechim de comemorar a Páscoa com um pouco mais de dignidade dentro de dias tão difíceis. Então, estarão abertas as lojas que vendem doces e guloseimas exclusivamente para atendimento à Páscoa, de hoje até o dia 13, voltando a estar fechados de novo no dia 14. É o que diz o decreto. Hoje à tarde, tivemos uma notícia por alguns meios de comunicação confirmados, e outros ainda não fizeram o registro, da demissão do ministro Mandetta. Mudando o ministro, com certeza haverá alterações na condução desse processo de pandemia viral e de pandemia mental que atravessa o país. Nos colocamos mais uma vez à disposição da comunidade, e as perguntas podem ser dirigidas tanto à Rosângela, quanto ao Ari Fábio, quanto ao José Gelson Miola, ou ao presidente, nosso querido presidente, Mário Rogério Rossi. Estamos à disposição dos repórteres, dos jornalistas e da comunidade de Erechim. Presidente, se não tivermos perguntas. Jornal Atmosfera. Prefeito, já temos algum quantitativo referente a perdas na economia e arrecadação do município desde o início da pandemia? Não temos. Por exemplo, no momento só existem estudos de acho e chutometria, mas a Associação Comercial, Cultural e Industrial de Erechim está iniciando no dia de hoje uma pesquisa para ouvir dos industriais, dos comerciantes, dos prestadores de serviços, dos profissionais liberais, para apurar a perda na economia erechinense e regional. Quem sabe tu lê, Mário? TV Erechim, para o Fábio Vendrúsculo, como ficou a compra dos respiradores? TV Erechim, é isso? Então, a compra dos respiradores, assim como todos os EPIs que a gente tanto fala nesse momento crítico, temos que admitir que estamos em dificuldade de adquiri-los, como já está externado a nível do governo federal, estadual e municipal. Temos um bom volume arrecadado na conta já, comentando agora com a Rosângela aqui ao meu lado,
Quarta-feira entra mais um apoiador forte aí nesse projeto maravilhoso, né, onde nós devemos chegar perto da cifra de R$500 mil, mas a dificuldade realmente está em adquirir os respiradores e os EPIs, uma vez que todo mundo sabe que o governo federal confiscou os produtos, esses itens, né, esses respiradores e EPIs dos fabricantes, e até mesmo os importados. Então, dessa forma, a gente tem um comitê, né, que vai gerir esses valores, né, e a gente vai destinar de uma forma coerente aí entre os hospitais, conforme o projeto inicial, independente de ser respirador ou máscara ou paramentos para os médicos, a gente vai fazer uma distribuição aí e com certeza vai auxiliar no combate ao Covid-19. Pergunta da jornalista Najasca, Rádio Virtual. Sábado foram abertas as feiras do produtor, com um grande trabalho de fiscalização, seja nas filas e até na entrada dos consumidores, que foi limitada. Justamente por essa filiação ser de extrema importância, haveria a possibilidade de estender em um formato semelhante aos supermercados, por exemplo, já que há grande circulação de pessoas e, aparentemente, o controle nesse local é baixíssimo, somente com higienização de carrinhos e distanciamento nas filas. Cara jornalista Najasca, do veículo de comunicação Rádio Virtual, posso lhe dizer o seguinte: nós não conseguimos mudar o estado das coisas enquanto as pessoas não aprenderem a ter boa educação. Tem sido sistematicamente repetido por todos os veículos de comunicação do país e em todas as nossas colocações nós pedimos: observe o distanciamento de 2 metros, anteriormente era 1,50 m, depois a Organização Mundial de Saúde e também os órgãos do Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, disseram que o ideal é, no mínimo, 2 metros de distanciamento. É evidente que mais hora, menos hora, a gente vai estar a menos de 2 metros, mas o que é pedido não é por brincadeira, é por preservar a vida. Isso nós temos que colocar na cabeça. Temos que ter disciplina e responsabilidade aliadas à educação. Sem educação não vamos a lugar nenhum. Nós precisamos respeitar o próximo. Não, eu estou bem, os outros que se lasquem. Parece que vivemos numa sociedade cada um por si e Deus só para mim. Não, Deus é para todos. E a sociedade também é para todos. Enquanto não tivermos boa educação, vão continuar acontecendo essas aglomerações, tanto nos supermercados, que chegaram a ponto de trocar tapas e um soco por um pacote de açúcar. Isso tem que terminar. E só vai terminar com nossa educação. Segunda pergunta da jornalista Najasca Martins, Rádio Virtual. Corre solta pelos bastidores da política nacional a demissão do ministro Mandetta. O nome mais cotado para assumir em seu lugar é Osmar Terra. Sabe-se amplamente que há uma forte diferença de posicionamento entre os dois. Confirmada essa mudança, é provável que a orientação do Ministério da Saúde seja de abrandamento ao isolamento social, o que já é defendido nas redes sociais por Osmar Terra. Enquanto prefeito, qual a sua posição quanto ao isolamento diante deste contexto? Inegavelmente, o isolamento social domiciliar tem como objetivo criar um vazio sanitário, ambiental e geográfico. Delimitar naquele espaço do lar, da família, a possível contaminação. É uma teoria que está sendo adotada em todos os países que têm um grande número de contaminação. Eu acredito que o Brasil esteja super bem nesse sentido. Não temos os testes, não temos as vacinas, mas temos o cumprimento de algumas normas traçadas pelo ministro Mandetta e que até agora tem revelado bons resultados. Inegavelmente, pelo tamanho do país, pela extensão,
temos ainda menos de 500 mortos em função desse vírus que é mortal, desconhecido e que não conseguimos atacá-lo ainda. O que nós estamos fazendo em saúde? Tentando fazer o organismo das pessoas reagir para que possamos ter êxito no combate a esta pandemia. Mas temos que reconhecer também que existem outras teorias. E o ministro Osmar Terra, desde o começo, se embateu, porque foi o primeiro secretário que entrou no combate da H1N1 no ano de 2009. Essa é a verdade. E ele disse, e também isso é aceito pelas autoridades de saúde, que nós não vamos conseguir nos livrar do vírus enquanto ele não contaminar 50% da população. Mas se contaminarmos 50% da população e a metade dessa população, ou 10%, 5% dessa população necessitar de atendimentos médicos hospitalar, nós não vamos ter. Por isso que se adotou o isolamento social, como forma de buscar manter até onde for possível a saúde das pessoas. Porque eu vi alguns estudos e disseram o seguinte: 80% da população vai passar por essa pandemia sem nem mesmo perceber. 20% vai sentir, vai estar com poucos sintomas ou quase assintomática. E 5% desses 20% vão precisar de internação hospitalar. Se nós fizermos tudo isso, nós precisaríamos ter aqui em Erechim 1.100 leitos de unidade de terapia intensiva. Nenhum município, nenhum estado, nenhum país do mundo tem esse volume. Por isso que estão acontecendo tantas mortes em Nova York, por isso que estão acontecendo as mortes na Itália, na França, na Espanha, na Inglaterra, algumas na Coreia, que a Coreia conseguiu se isolar bem, muitas no Irã, e alguns países que simplesmente deixaram de divulgar os seus números. Agora, a minha opinião, depois de ser arrazoado, eu acredito que tem que ser, sim, liberado progressivamente, não tudo num dia. Larga todo mundo e cada um por si e Deus para todos. Não, não é assim. Nós temos que ir progressivamente colocando em contato as pessoas. Não vamos poder eternamente viver no isolamento, mas as autoridades de saúde têm bem mais conhecimento do que eu. Posso estar falando a maior bobagem e não tenho o direito de fazê-lo. Jornalista Evandro Couto, Rádio Erechim, salões de belezas e afins, terá alguma regra? Exatamente. As regras são as mesmas preconizadas pelos programas de saúde. Aquele distanciamento, a área de ocupação e a não aglomeração de pessoas. Isso está bem determinado pelo Decreto Estadual 55.154 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul. TV Erechim para Rosângela. De que forma o CDL pensa em ajudar os lojistas neste momento? Alguns pagam aluguel, tem vários funcionários. TV Erechim. Boa tarde. A CDL está mobilizada para ajudar os associados da seguinte maneira neste primeiro momento. Com assessoria jurídica, nós temos o nosso advogado e ele está disponível a todos os associados que precisarem de ajuda, como conduzir o seu contrato de aluguel, como conduzir um empréstimo, se está pagando uma taxa coerente, né? Como tratar com seus funcionários, quem ele pode demitir, quem ele pode afastar, o prazo, todas essas dúvidas, então, podem ser supridas ligando na CDL ou então diretamente com o Dr. Alexandre Lírio, que é o nosso assessor jurídico, tá? Nós vamos ter um canal direto com ele para, no primeiro momento, a gente suprir essas primeiras necessidades, orientação, indicação de todas essas dúvidas, porque cada lojista vai ter que adaptar a sua empresa, o seu negócio, dentro das normas, dentro do seu espaço físico, tá? Sem aglomerações, mas dando sequência ao seu empreendimento, né? Então, cada um vai ter que descobrir a maneira melhor de conduzir. O WhatsApp, vamos ligar, tendo um funcionário lá dentro, temos que nos reinventar e temos a possibilidade de fazê-lo. Então, vamos ter ideias, vamos trocar ideias, liguem, a gente está para orientar, tá? A gente tem que seguir as normas, tem que cuidar da saúde em primeiro lugar, mas os nossos negócios também podem ter andamento. Então, a gente tem que ter essa noção de que agora
é a hora de nós nos reinventarmos e usarmos as ferramentas que temos para o benefício de cada um. E cada um vai saber descobrir como. A assessoria nós estamos dando e daremos sempre que forem preciso, liguem-nos, nos consultem, que nós estaremos à disponibilidade para vocês. Jornalista Edilon Flores, Radiodifusão. O secretário executivo do Ministério da Saúde disse que o Estado e os municípios deveriam ter pensado melhor antes de fechar as portas. O que o senhor tem a dizer sobre essa declaração do gaúcho João Gabardo? O senhor João Gabardo dos Reis, secretário do Ministério da Saúde, é um dos grandes responsáveis por estabelecer esse caos financeiro em que se encontra a Fundação Hospitalar Santa Teresinha. Desde o tempo em que era presidente do Santa Teresinha, Rafael Martins Ayub, nosso digníssimo vereador, os contratos são extremamente injustos com o Hospital Municipal Santa Teresinha. Nós não vamos endireitar, então, ele não tem condições morais de vir pregar aqui o que pode ser feito ou o que deveria ser feito. Eu tive a oportunidade de conviver com ele na Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. Ele nunca olhou para os municípios pequenos. Agora vem falar que o Estado e os municípios deveriam ter pensado antes de tomar as decisões. Não, senhor secretário do Ministério da Saúde. Nós tomamos as decisões que estavam ao nosso alcance para preservar os nossos cidadãos. Porque se esperar do senhor, eu vou lhes dizer, nenhuma máscara até agora, nenhum litro de álcool gel, nenhum rolo de esparadrapo para consertar um braço, nenhum centavo, só discurso. Então, não é o melhor modelo ético-moral para falar quando é e o que poderíamos ter feito. Até agora, sabe quanto do Ministério da Saúde? Nada. Absolutamente nenhum centavo. Jornalista Clóvis dos Santos, Rádio Web Voz Erechim. Na sua opinião, quando o comércio em geral volta a funcionar, muitos comerciantes reclamam veementemente do comércio que muitos irão quebrar se não abrir. Qual a sua opinião? É verdade. O comércio tem que voltar a funcionar. O senhor governador baixou um decreto, praticamente estamos vivendo sob intervenção branca, inclusive colocando o Ministério Público para fiscalizar a execução na plenitude desse decreto de que o comércio só volta a funcionar a partir de 15 de abril. Este é o decreto do senhor governador e nós, como somos extremamente legalistas, cumprimos o que está escrito. Mas, inegavelmente, o comércio, como disse a presidente Rosângela, não só tem que se reinventar, tem que rezar também, porque ninguém consegue ficar tanto tempo fechado. Jornalista Edilon Flores, Radiodifusão. Prefeito, o presidente Bolsonaro disse recentemente que os comerciantes poderão processar o governador e os prefeitos pelos prejuízos causados pelo isolamento social. O senhor teme alguma ação dos comerciantes de Erechim? Nenhuma, por um motivo muito simples. Decretado estado de calamidade, cumpra-se o estado de calamidade. Isto foi feito. Então, nenhum temor. Jornalista Clóvis dos Santos, Rádio Web Voz Erechim. IPTU de Erechim será prorrogado? Sim, será prorrogado. Cristiano Roden, Atmosfera. Além dos salões e vendas de chocolate, as alterações prevêem outras flexibilizações. Comunidade pede sobre centro de treinamentos. Neste momento, nenhuma. Por quê? Porque o decreto estadual 55.154 não permite. Jornalista Lehmann, RS Agora. O prefeito gosta de usar outros municípios como exemplo para o bom andamento da nossa cidade. Nesta época de pandemia, por que não seguir o exemplo de outros municípios, doando parte do salário do prefeito e dos vereadores para a saúde? Porque eu não faço demagogia. Eu não alugo hospital de campanha,
eu não alugo lona dizendo que é hospital de campanha, eu não faço demagogia em nenhuma situação. Se entenderem, eu não preciso doar metade. Eu posso doar inteiro, mas é um ato demagógico que eu até me recuso a discutir. Jornalista Rodrigo Finardi, Jornal Bom Dia. A baixa das temperaturas requer aumentar os cuidados pela rede de saúde, pois devem ter mais pessoas nos hospitais, principalmente idosos e crianças. Está sendo trabalhado algo nesse sentido? Sim. O Comitê Covid-19 acompanha todos os processos também de gripe influenza, H1N1 e também da dengue. As doenças não pararam. Nós só estamos dando destaque maior àquela que mais mata. E essa nós temos conseguido, com o empenho de todos os profissionais da área da saúde, mantê-la, não existem bons níveis, mas mantê-la até agora sob controle. Graças ao isolamento social, graças também à responsabilidade das pessoas em se manterem distantes umas das outras. Jornalista Leandro Zanotto, Rede Bom Dia. O Hospital Santa Terezinha é considerado um hospital de referência pelo governo do Estado no combate ao coronavírus. O senhor acredita que o hospital pode atender todos os municípios que abrangem como o Estado explora? Há um erro de informação. O Hospital de Referência para o Combate ao Coronavírus é o Hospital São Vicente de Paulo de Passo Fundo. Nós estamos fazendo bem além do que é solicitado, porque todos os que estão envolvidos nessa luta, os órgãos institucionais, a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo Municipal, quer que a nossa cidade sofra menos. Nós não precisaríamos estar tomando nenhuma medida. Estamos tomando sim, porque acreditamos que Erechim, a nossa região, mereça a atenção de todos nós. Mas o hospital de referência é o São Vicente de Paulo. Júlio Mussolini, online. Sugestão de lojistas, é possível o comércio passar a atender clientes na loja por agendamento? Eu acredito que é o mínimo que nós deveríamos fazer. Mas enquanto o decreto estadual 55.154 não permitir, não o faremos. Cumprimos a lei como sempre o fizemos. Jornalista Exídio Lazarotto, Jornal Boa Vista e Rádio Cultura. Para o prefeito, a CIE e CDL preferem o pensamento ou do Osmar ou do Mandetta? Já tivemos oportunidade de abordar isso. Desculpe. Sim, com a palavra. Eu acho que o prefeito responde e depois os outros dois também podem dar sua opinião. Desculpe, por favor. Pode falar. Funciona a palavra. Primeiro, então, presidente da CIE. Por favor, repete a pergunta. O prefeito, a CIE e CDL preferem o pensamento do Osmar Terra ou do Mandetta? Como toda a população, todo ser humano que vive no território brasileiro, tem essa interrogação. Eu não me atreveria a dizer que o Mandetta está certo ou estava, pois não é mais ministro pelas informações, e que o Osmar Terra está certo na afirmação dele. Eu acho que ambos defendem aí o seu posicionamento, o seu conhecimento, e nós aqui ficamos à mercê das decisões que vêm do governo federal para o estadual e do estadual para o municipal. Eu não tenho como responder essa pergunta. A minha opinião também é essa. Nós temos que preservar a vida, em primeiro lugar, e também preservar o nosso negócio. Então, a questão é equilíbrio, tá? Eu acredito que dá para cuidar das duas maneiras. A gente pode... a gente não pode agora, né? Porque o decreto não permite. Mas a gente tem que ter uma visão do que a gente vai ver ali na frente. O que nós podemos, a partir de agora, começar a fazer pelo nosso empreendimento? Eu digo isso porque cada segmento tem uma maneira diferente de trabalhar. Muitos
muitos têm que ter o cliente presencial, mas nesse momento nós não temos como atender. Então, nós temos que preservar a saúde nesse momento. Então, é difícil você dizer esse está certo ou aquele está certo. Temos que preservar os dois. Vamos mantendo equilíbrio, vamos nos administrando, vamos mantendo uma coerência e a calma e o entendimento para que tudo se resolva, para que a gente possa ter uma resposta mais adequada logo aí na frente. Então, se não houver mais nenhuma pergunta, vamos aguardar um momentinho. Então, não havendo mais perguntas, eu não sei se o prefeito quer novamente colocar as ações alteradas, as alterações do decreto, para que, se alguma pessoa entrou após o início dessa coletiva, e aí, após a explanação do prefeito, a gente, então, daria por encerrada esta coletiva. Falarei durante 30 segundos. Estamos flexibilizando a abertura dos salões de beleza e barbearias de Erechim e também permitindo a abertura das lojas de doces e chocolates até o dia 13 de abril. Agradecemos a atenção de todos e desejamos melhores dias e que Deus nos proteja. Prefeito, agora duas perguntas aqui. Voz regional, deve ser do jornalista Carraro. Como o município está trabalhando a questão pós-coronavírus, retomada do crescimento? Os projetos não param de ser elaborados e alguns sendo executados por questão de infraestrutura. Logo após, eu acredito que tenhamos dias melhores e possamos voltar a comemorar. Por enquanto, qualquer evento suspenso, temos que retomar todos os esportes, temos que retomar a cultura, temos que retomar a vida. Por enquanto, o isolamento social domiciliar é o que tem determinado nossas ações. Ou seja, os médicos estão no comando das ações governamentais. Então, só corrigir aqui, Ricardo Carraro, Jornal Voz da Serra. Tem mais uma pergunta aqui do Rádio Web. Por que os restaurantes em Erechim não poderiam abrir com todo o cuidado necessário? Porque o decreto 55.154 determina como podem funcionar e como não podem funcionar. E nós não temos poder, já que vivemos um estado de calamidade, de passar por cima do decreto do senhor governador. Então, nós queremos agradecer aqui ao prefeito municipal, Fábio Vendrúsculo, a Rosângela, ao Miola, né, pelas explicações, então, e pela oportunidade que se passou para esclarecimentos das alterações do novo decreto, e espero termos cumprido novamente com o papel de informar tanto a imprensa quanto a população do município de Erechim neste momento difícil. Então, agradecemos a todos, agradecemos a compreensão e a gentileza dos meios de comunicação pela espera durante essa tarde ao término da sessão, para podermos, então, passarmos para o momento desta coletiva imprensa. Então, agradeço a todos, grande abraço a todos e Deus nos abençoe.